Nós vamos então, queridos companheiros, procurando neste instante serenar a nossa mente. Vamos relaxar o nosso corpo, elevar os nossos pensamentos e sentimentos, procurando sentir a presença amiga e amorosa do nosso mentor individual, agradecendo a este companheiro que está sempre ao nosso lado e rogando a Ele que possa uma vez mais nos amparar, nos fortalecer, que estejamos receptivos. Vamos nos ligando ao mentor desta casa que nos acolhe, ao mentor do trabalho de assistência espiritual, a todos os mentores, amigos, companheiros da espiritualidade que nos amparam, rogando a sustentação de cada um deles. Nós vamos nos elevando ainda mais, buscando sentir o aconchego maternal de Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, agradecendo, Mãe querida, todo o seu carinho e todo o seu amor. Rogamos as tuas bênçãos, Mãe, e rogamos que possa interceder por nós junto a Jesus. E a Jesus nós agradecemos pelo seu imenso amor, pelo seu Evangelho bendito, e rogamos, Mestre, que possa abrir os nossos corações e as nossas mentes, que possamos compreender os teus ensinamentos e nos esforçarmos para colocá-lo em prática. Dá-nos, Senhor Jesus, sabedoria, discernimento, esclarecimento diante das situações. Abençoe, Mestre, os nossos propósitos, abençoe os nossos passos, fortalecendo os nossos objetivos e conduza-nos até Deus, nosso Pai Criador, a quem vamos saudando com a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, na medida que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e novas faltas, livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, na presença de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, de todos os amigos da espiritualidade que nos auxiliam, que nos acobertam, nós agradecemos carinhosamente e rogamos o amparo, o auxílio, a proteção e a permissão para iniciarmos a nossa preleção. Graças a Deus e que assim seja. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre a questão da tentação. Jesus, em vários momentos, nos convidava a orar e vigiar para não cair em tentação. Ou seja, a lição que Jesus queria nos dar nessa orientação era de que nós devemos estar sempre atentos, sempre despertos e orar, ou seja, estarmos sempre em oração para que possamos estar mais receptivos. E essa frase ele disse também, principalmente num dos momentos mais extremos de sua passagem pela terra, no momento em que ele estava no Monte das Oliveiras, prestes a ser preso injustamente, e que os seus discípulos dormiam. E nós podemos pensar quantas vezes nós estamos também em situações semelhantes. Nós somos, às vezes, pegos em situações difíceis por não estarmos atentos, despertos e por não estarmos também orando, pedindo a Deus o amparo necessário para passar por aqueles momentos mais difíceis, pelas provações. Assim, a questão da oração é tão importante que quando os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar, e ele então ensina a oração conhecida como Pai Nosso, uma das sentenças dessa oração diz exatamente isso. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ou seja, Jesus nos indica que é justo que peçamos a Deus que não nos deixe cair em tentação, pois Deus não quer a nossa queda, Ele quer somente o nosso bem, como o Pai amoroso e bondoso que é. Mas nós é que muitas vezes escolhemos caminhos que nos afastam dele.
e então abrimos brechas para sermos tentados. Diante dessa sentença, livrai-nos de todo mal, muitas pessoas interpretam que o mal é sempre algo externo que pode vir a nos atingir. Porém, isso não é verdade. E Tiago, discípulo de Jesus, em sua epístola, em sua carta que está no Novo Testamento, ele nos fala que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, que nós caímos quando as tentações encontram eco em nós, devido às nossas inferioridades. No livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Meimei, existe uma história que narra que um educador espírita estava tentando mostrar para os seus alunos que o móvel, ou seja, o motivo das tentações, reside em nós mesmos. Mas os alunos encontravam uma certa dificuldade de compreender isso. Então ele levou os seus alunos a uma fazenda e lhes apresentou uma espiga de milho ainda crua. E perguntou a eles quem gostaria de comer aquela espiga. Nenhum deles quis, e inclusive reclamaram que não estava cozido. Porém, ao apresentar aquela espiga a um cavalo, este veio correndo para comê-la, superando inclusive os obstáculos que se encontravam na sua frente. E em seguida ele apresentou algumas pedras preciosas aos alunos e perguntou quem gostaria de ter aquelas pérolas. E todos queriam. Porém, ele apresentou as pedras preciosas para o cavalo e esse não fez questão de nenhuma delas. Então, ou seja, essa pequena história nos mostra que o que nos leva, às vezes, a cair em tentação são os nossos desejos. E sobretudo, a nossa vontade fraca diante desses desejos. Muitas vezes, esses desejos nos fazem passar por cima de situações, mesmo aquelas que nós sabemos que não são muito corretas para alcançar os nossos objetivos, como o cavalo fez para alcançar a espiga. Mas a diferença entre nós e os animais é que nós possuímos inteligência. E o nosso senso moral nos mostra o que é certo ou errado. E não podemos nos desculpar dizendo que não sabíamos, porque no Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou onde estava escrita a lei de Deus, os espíritos superiores responderam que está escrita na nossa consciência. Então, muitas vezes, nós cedemos à tentação, estamos cedendo à animalidade que ainda está presente no nosso interior. Quando, na verdade, nós deveríamos buscar sempre a espiritualização. Buscarmos, então, nos elevar acima das paixões, dos desejos inferiores que muitas vezes ainda tomam conta de nós. Emmanuel também, ao comentar essa passagem da epístola da carta de Tiago, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele fala que ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do nosso coração. Então, ou seja, Emmanuel vem reforçar essa ideia de que muitas vezes o mal, as tentações, elas encontram eco dentro de nós, porque nós ainda afinizamos com ela, com aquele modo de agir, de pensar. Mas isso não quer dizer também que nós devemos sempre enxergar a tentação de um ponto de vista só negativo. Pois, se pensarmos assim, poderíamos chegar à conclusão, como algumas pessoas pensam, que Deus não deveria permitir que nós fôssemos tentados, quando ainda nós apresentamos tantas dificuldades para superar essas tentações. Mas nesse sentido, a mesma epístola de Tiago, ela fala o seguinte, que será bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. O que Tiago quer nos dizer nesse versículo é que, quando sofremos a tentação, nós somos bem-aventurados porque estamos passando por provas, por testes, por avaliações, e que se formos bem-sucedidos, receberemos a coroa da vida, ou seja, receberemos a recompensa por termos alcançado um nível mais elevado.
Assim, quando percebemos que influências exteriores querem nos desviar dos nossos propósitos no bem, isso pode representar também um sinal de que estamos em marcha no caminho certo, mas que ainda temos, lógico, muito que caminhar. Pois, segundo Emmanuel, contra os nossos anseios de claridade, nós temos milênios de sombra. Ou seja, diante dos nossos propósitos de caminhar no bem, ainda vigoram muitos séculos em que nós nos comprazíamos no mal, que nós sentíamos muitas vezes felizes de caminhar pelas trilhas do mal. Então, as tentações podem ser encaradas como testes ou provas para avaliar a nossa disposição no bem. Dito de outra forma, somente vamos saber se estamos realmente firmes nos nossos propósitos à medida em que formos sendo tentados, ou seja, provados, avaliados, testados, e não nos deixarmos levar pelas tentações. A questão da tentação é sempre uma questão de escolha. Nós podemos escolher a porta ou o caminho largo, como Jesus disse, que é a porta das tentações, das facilidades do mundo, ou podemos escolher a porta e o caminho estreitos dos ensinamentos de Jesus, das leis divinas, de observância dessas leis. Os primeiros, a porta e o caminho largo, são fáceis. E Jesus disse que muitos são os que andam ou que entram por ela. Mas a porta estreita, ele diz que são poucos os que nelas entram, os que passam por ela. Porque muitas vezes passar por ela exige renúncia, exige que sejamos testados e que saiamos vitoriosos desses testes, dessas provações. E muitas vezes isso nem todos estão dispostos a fazer. Outra comparação que nós podemos fazer também, em relação à tentação, está na parábola que Jesus contou, chamada parábola do joio e do trigo. Nessa parábola, Jesus fala que um homem semeou um campo e quando ele estava dormindo, veio um inimigo seu e semeou no meio do trigo que ele tinha plantado o joio. E é interessante esta parábola porque, na verdade, dizem que o joio é muito semelhante ao trigo. No início, eles se confundem muito. Então, muitas vezes é difícil arrancar o joio do trigo, separar os dois. Então, é interessante a gente observar que também nessa parábola, Jesus faz menção ao fato de estar dormindo. Ou seja, enquanto o homem dormia, ou seja, não estava atento, não estava vigilante, foi então que houve um momento de dificuldades para ele. Ou seja, nos momentos de invigilância. Mais uma vez, a gente percebe também que Jesus nos coloca diante de uma questão de escolha. Podemos nos perguntar, então, o que nós escolheremos ser? O joio ou o trigo? A boa semente ou a má semente? E o joio e o trigo também podem ser representados pelos nossos pensamentos e sentimentos. E quando Jesus fala, então, que o joio estava no meio do trigo, nós percebemos que, se nós analisarmos, muitas vezes nós temos em nosso íntimo pensamentos e sentimentos que são bons e outros que não são tão bons, que são maus. Então, cabe a nós aprender a separar esses pensamentos maus, a separar o joio do trigo, né? A tentar cultivar bons pensamentos, bons sentimentos em nosso íntimo. Então, como nós dissemos, a questão está sempre relacionada à escolha que nós fazemos, tanto em relação às nossas atitudes, quanto em relação aos nossos pensamentos e sentimentos. Por isso que a questão da reforma íntima ela é tão importante. Porque a reforma íntima ela nos auxilia a superar as tentações. Porque quase sempre, por trás de toda tentação, tem sempre um defeito. Se nós formos parar para analisar, nos observar as situações, as dificuldades pelas quais nós passamos, as chamadas tentações, nós vamos conseguir identificar, se estivermos atentos, um defeito que está por trás dela. Assim é que, por trás, muitas vezes, das tentações de poder,
do desejo de mando, de ter autoridade, de ter algum destaque, está o orgulho, um defeito moral. Por trás das tentações relacionadas às vezes ao sensualismo, a busca de, às vezes, uma busca exagerada de um corpo perfeito, etc., muitas vezes está presente a vaidade, né, que nos leva, às vezes, a sofrer tentações que muitas vezes seriam desnecessárias passar por elas. Se nós pensarmos também que por detrás das tentações relacionadas à ganância, ao desejo de ganhar mais, de acumular mais, quase sempre está relacionada ao egoísmo. Então, ou seja, por trás de muitas das dificuldades pelas quais nós passamos, das chamadas tentações, estão presentes os defeitos morais. Disso se conclui a importância, então, como nós falamos, da reforma íntima. E Emmanuel também nos alerta de que somente vamos estar livres das tentações no momento em que nós nos estivermos livres também das nossas imperfeições. Então, o nosso propósito é que, se nós queremos evitar as tentações, que nós estejamos atentos para observar as nossas imperfeições, os nossos defeitos morais, porque são eles que fazem com que as tentações encontrem eco dentro de nós. Então, que nós possamos nos manter firmes nos nossos propósitos de caminhar para o bem e também, da mesma forma, que procuremos estar atentos, vigilantes, em oração, observando também os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para evitarmos, como Jesus nos disse, cair em tentação. Que Jesus nos abençoe nesses propósitos. Que assim seja. Nós vamos então, agradecendo carinhosamente a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, por essa oportunidade de estarmos juntos, de aprendermos um pouco mais sobre o seu Evangelho, sobre os teus ensinamentos. E nós vamos, nesses instantes, abrindo os nossos corações, nos ligando aos amigos responsáveis pela coleta de vibrações. Nós vamos procurando externar os nossos melhores sentimentos de amor através dessas vibrações. E vamos vibrando muito amor pelo bem universal, pela paz entre os homens, pelos países que passam por guerras, conflitos, catástrofes. Vamos vibrando pelo Brasil, pelos nossos governantes, por cada irmão necessitado, sofredor, pelos hospitais, por onde quer que haja um leito de dor, pelas creches e orfanatos, pelos asilos, pelas penitenciárias, pelos vales de sofrimento. Vibremos por todas as religiões, vibremos muito amor pela Aliança Espírita Evangélica, pela Regional Minas. Vamos vibrando por esta casa que nos acolhe carinhosamente. Vamos vibrando muito amor por todos os lares, para que o Evangelho de Jesus penetre em cada lar. Vibremos pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Vibremos muito amor por todos os nossos amigos e também por aqueles que se dizem nossos inimigos. E nós vamos também deixando uma vibração de amor em aberto, para que a espiritualidade possa levar onde houver mais necessidade neste instante. E assim, agradecidos mais uma vez a Deus, a Jesus, a todos os amigos que nos auxiliam, nós pedimos a permissão para encerrarmos a nossa preleção de hoje. Graças a Deus e que assim seja.